Diz assim Jeremias, capítulo 17, verso 9. Vamos ler juntos? É possível, igreja? Vamos lá? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um, segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Podem-vos assentar? Hoje à noite eu quero dizer a vocês que a palavra que Deus colocou no meu coração para trazer é uma palavra que muito me comove, muito fala comigo. Não é a primeira vez que eu prego sobre esse assunto, não é a primeira vez que eu estudo sobre esse assunto. E todas as vezes que eu paro para meditar e entender um pouco sobre o coração, eu sou surpreendida. Sou surpreendida por quê? Porque ninguém conhece mais o ser humano do que Deus. Talvez você pensou que eu ia dizer você mesmo. Mas eu quero te dizer que ninguém te conhece mais do que Deus te conhece. Você se conhece bem, mas não tanto quanto Deus te conhece. E a palavra de hoje à noite fala dos caminhos do coração. Nós vemos que o profeta Jeremias fala que enganoso é o coração, é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Foi ou não foi? Mas ele diz que o Senhor esquadrinha o coração. Deus conhece o que está dentro do nosso coração de uma forma tão plena, tão ampla, tão completa, que nós ainda não entendemos a dimensão que isso tem. O salmista Davi entendeu isso e disse: ainda que as palavras nem cheguem à minha boca, ainda que eu nem libere essas palavras, o Senhor já as conhecia. O Senhor sabe de todas elas. E Davi diz: tu me sondas e me conheces. Jeremias diz: tu me esquadrinhas. O Senhor esquadrinha o nosso coração. E para a gente descontrair um pouquinho, eu queria perguntar para vocês: vocês sabem como é que chama isso daqui? Como? Cubo mágico? Cubo mágico. Eu estava curiosa para saber o nome, procurei na internet e não sabia o nome. E até que eu queria comprar um para trazer para a nossa pregação hoje, mas não deu tempo de eu comprar um cubo mágico. E eu estava terminando hoje, quando ia embora, eu encontrei o Davizinho brincando com um cubo mágico. Falei: uau, então Deus quer que eu use o cubo mágico. Para falar um pouquinho sobre a pregação, sobre os caminhos do coração. Jeremias diz que Deus esquadrinha o coração. É isso ou não é? Quando você olha aqui, você está vendo o que aqui? Um quadrado verde, né? Um quadrado verde. E pode mudar cores. Aqui o quadrado azul. Você está vendo um quadrado. Mas eu que estou com ele na minha mão, eu consigo ver vários quadradinhos. De forma que eu posso mover, eu posso mudar as cores de lugar. Eu posso fazer desse quadrado o que eu quero. Eu posso trabalhar ele da maneira que eu intencionar, da maneira que eu desejar, eu posso manusear bem esse quadrado. Mas você olha de longe, você vê um quadrado. Eu olho de perto e eu vejo vários quadradinhos que podem ser movidos, removidos, e eu posso dar forma, cor, do jeito que eu desejar. Então, por que eu quis usar esse cubo mágico? Para que você pudesse entender hoje à noite que existe um Deus que te conhece particularmente. Existe um Deus que te conhece parte por parte. Ele sabe muito bem cada quadradinho do teu coração. Ele sabe muito bem o que se passa dentro desses sentimentos que estão aí dentro de você. Porque quando a gente fala coração, às vezes a gente pensa que é aquele órgão que pulsa o sangue, mas quando a Bíblia está dizendo de coração, principalmente nesse texto que Jeremias está citando, a Bíblia está dizendo que o Senhor conhece a nossa alma.
O Senhor conhece a sede das nossas emoções, aonde estão os nossos sentimentos. E o Senhor sabe o que carregamos em cada partícula da nossa alma, em cada pedaço do nosso coração, em cada parte do nosso ser interior, que muitas vezes não vemos e muitas vezes tentamos modelar da melhor maneira que nós achamos, porque nós não queremos expor, na verdade, bagagens, sentimentos que carregamos dentro do nosso coração. E meditando sobre isso, eu parei e pensei, bom, se eu quero entender bem sobre um carro, eu tenho que perguntar ao construtor, o inventor daquele carro. É verdade ou não é? Como é que funciona o motor, como é que entra ali as peças na engrenagem, como é que as coisas funcionam. Se você quer conhecer algo que foi feito, você vai ao criador daquilo. Você quer entender um quadro, aquele quadro que foi pintado, você tem que perguntar ao pintor para ele saber qual era a sua intenção quando você pintava esse quadro, quando você colocou essa paisagem, esses traços. E você vai descobrir, conversando com o autor daquela pintura, que tem um sentimento que é demonstrado, que tem uma história, que tem um contexto. Então, para conhecer o coração humano, para conhecer o que está do lado de dentro do ser humano, ninguém melhor do que o seu Criador. E o seu Criador não se chama José e Maria, que talvez seja o seu pai e a sua mãe. Ou seja lá quem foi o seu pai e a sua mãe, que pela graça e misericórdia de Deus te deu a luz. Para conhecer você, como ninguém conhece, você tem que ir ao encontro do Criador, daquele que te conhecia quando a sua substância ainda estava informe, ou seja, sendo formada lá no ventre da sua mãe. Deus é quem nos conhece por inteiro. Deus é quem consegue nos ver na totalidade. Deus consegue nos ver na totalidade, mas na particularidade também. Cada peça, cada detalhe, cada momento da nossa história. E eu, às vezes, chamo isso de bagagem que carregamos, que nos foi dado no decorrer da nossa história. Olhando para esse texto, e é nesse texto que nós vamos caminhar hoje, dentro do contexto do livro de Jeremias, nós vemos que Deus traz uma palavra interessante para Israel. E precisamente nesse texto, para Judá, que é uma das tribos de Israel, ou seja, Israel era uma nação cuja nação tinha 12 tribos, e Judá é uma das tribos de Israel. E Deus fala para Israel: eu conheço o coração de vocês. Eu sei o que está passando no coração de vocês. Quando você vai um pouquinho para o contexto, quem foi Judá? Judá, que é um dos filhos, né, de Jacó. Estou certo ou estou errado, irmãos? Quero ver se vocês estão pegando. Amém? E esse filho, ele nasce com um legado. Ele é abençoado. E o próprio nome de Judá significa louvado. E nós sabemos que é da descendência de Judá que veio Jesus. A gente cantava: ele é o leão da tribo de Judá, Jesus quebrou nossas cadeias e nos... Quem foi Judá? Escolhido. Quando você vai em Gênesis capítulo 29, você entende, não precisa abrir, porque é um texto muito longo, eu só vou para o contexto, porque nós vamos aprofundar em Jeremias, no livro de Jeremias. Quando você vai lá em Gênesis 29, 35, você sabe que ele é escolhido desde o ventre. Ele se chamou Judá. Quando você vai para Gênesis 49, do verso 8 ao verso 12, você vê que Judá foi herdeiro das promessas de Deus. Olha que lindo. Teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz dos teus inimigos, e assim vai, promessas e mais promessas de Deus para Judá. Então, Judá foi escolhido, Judá foi separado, sobre Judá existia um legado, ou seja, uma promessa. Deus queria ver Judá vivendo na plenitude das promessas de Deus. Mas quando lemos o livro de Jeremias, e eu sei que o Espírito Santo vai falar ao seu coração nessa noite, então preste atenção.
Quando lemos o livro de Jeremias, nós entendemos que Deus usa esse profeta, conhecido como o profeta chorão, porque ele viveu dores no seu ministério, foi um ministério não reconhecido no tempo em que ele profetizava, mas ele era porta-voz de Deus, era boca de Deus. Deus levanta Jeremias, e Jeremias então é usado por Deus para levar a palavra do Senhor aos corações do povo de Deus, os judeus e especificamente Judá. Agora, o que Deus diz em Jeremias, capítulo 16, para vocês entenderem o contexto, que é muito importante. 16, 17, o Senhor diz: porque os meus olhos estão sobre todos os teus. O que diz aí, igreja? Ninguém se esconde diante de mim, nem se encobre a sua iniquidade, que é o mesmo que pecado, aos meus olhos. Então Deus diz para Israel, Deus diz para Judá: olha, os meus olhos estão sobre todos os teus caminhos. Eu sei aonde o teu coração está inclinando. Eu sei para onde o teu coração enganoso está indo. Eu sei o que está passando dentro do teu coração. E ele diz: ninguém se esconde de mim, nem se encobre os desejos errados do coração, a iniquidade do coração. Era esse o contexto. Deus vem trazendo uma palavra. No 17, capítulo 17, do verso 1 ao verso 5, o Senhor diz para Judá: o pecado de Judá está escrito como um ponteiro de ferro e como um diamante pontiagudo, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Os seus filhos se lembram dos seus altares, dos seus postes ídolos junto às árvores frondosas sobre os altos outeiros. Ó monte do campo, os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado e todos os teus territórios. Assim, por ti mesmo te privarás. Olha o que o Senhor está dizendo. Eu queria que a igreja prestasse atenção nisso, porque é a palavra de Deus. Se você sair dessa noite com a minha palavra, você vai esquecer. Minha palavra cai por terra, mas a de Deus não. O que Deus fala, Deus falou e pronto, acabou. O que estava acontecendo? O Senhor diz: assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendestes na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço. Vamos ler o finalzinho juntos? E aparta o seu coração do Senhor. Contexto de Israel, o contexto de Judá. Estavam se afastando do Deus das promessas. Queria que você olhasse com carinho para a pessoa do seu lado e diga: tem muitas promessas de Deus para a sua vida. Fala para ele: Deus quer cumprir cada uma delas. Amém? Quantos creem nisso? Mas, infelizmente, Israel estava se esquecendo do Deus de aliança, Deus de promessa, o Deus que não é homem para mentir, o Deus que, no devido tempo e do seu modo, faz com que todas as coisas sejam estabelecidas, o Deus, o arquiteto da criação, o Senhor, que nos formou a sua imagem e semelhança. Israel estava se afastando e o Senhor diz: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço, aparta o seu coração do Senhor. As decisões que Israel, que Judá estavam tomando, estavam afetando a história deles. Mas as decisões que Israel estava tomando, Judá estava tomando, estava afetando não somente a história deles, mas também a história da sua descendência, que é Jeremias, capítulo 16, verso 12. O Senhor diz: vós fizeste pior do que vossos pais, pois eis que cada um de vós anda segundo o que diz a Bíblia, irmãos? A dureza do seu coração maligno, para não me dar ouvidos a mim. Sabia que muitas vezes o inimigo trabalha tentando endurecer o nosso coração
a fim de que não venhamos ouvir a palavra de Deus. Hebreus diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e ela é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração do homem. E o inimigo sabe que a palavra é viva e ela vem como uma espada, então ele começa a colocar palavras no ouvido das pessoas dizendo: você vai ouvir essa palavra? Essa palavra não tem nada a ver com você, essa palavra é muito dura. O que eu estou fazendo nessa igreja? Por que eu estou ouvindo isso? O que isso tem a ver comigo? Queridos, a palavra de Deus tem tudo a ver comigo. Queridos, a palavra de Deus tem tudo a ver com você. O que Deus fala não é para os nossos antepassados. O que Deus fala é para nós hoje. O que Deus tem falado é também para a nossa geração. O que Deus tem trazido, o que Deus trouxe para Israel e Deus traz para nós hoje à noite, é uma advertência de que Ele conhece os caminhos do nosso coração. E que ninguém passa desapercebido diante dos olhos do Senhor. Ele está esquartejando ou esquadrinhando, Ele está vendo cada detalhe dos nossos corações. E sabe, queridos, nós até compartilhamos um pouco disso essa semana, eu achei muito interessante uma visita que eu fiz. A pior ignorância do homem é achar que as suas decisões não irá afetar o seu futuro. A pior ignorância das pessoas é achar que pode viver de qualquer jeito, de qualquer maneira, e que depois não vai colher as consequências das suas ações. A pior ignorância nossa é não dar valor ao que Deus diz na sua palavra e dizer: isso não é muito bom, isso não é bem o que eu quero ouvir. Porque uma vez que eu não pego a palavra de Deus como fonte viva, que pode me discernir e que pode me fazer ver coisas que eu não consigo ver, para que eu me achegue diante de Deus e Deus possa curar e estabelecer a vontade dEle e cumprir as promessas. Se eu ignoro isso, eu estou colocando em risco não somente a minha vida, mas a vida daqueles que Deus tem confiado a mim, aqueles que Deus tem confiado a você. Israel, por diversas vezes, se desviava do caminho do Senhor. Israel, por diversas vezes, se esquecia das promessas do Senhor. Israel, por diversas vezes, abandonava os princípios do Senhor. E, por consequência, você pode ler, e ler com cuidado o Antigo Testamento. E, por consequência, eles colhiam frutos amargos. Nós vemos aqui o Senhor advertindo, porque Deus estava vendo o caminho do coração do seu povo. E o que eles estavam decidindo, a palavra certa é essa, o que eles estavam optando, traria danos não somente para eles, mas também para toda a sua descendência. Deus vem com a palavra de amor. Deus vem com a palavra de conserto. Às vezes a gente pensa, mas por que Deus vem com exortação? Porque Ele diz em sua palavra que Ele corrige a todos quanto Ele ama. Correção é sinal de amor. Correção é sinal de valor. Eu tenho valor, por isso Deus não quer que eu caia num precipício. Correção é prova da graça ainda viva de Deus se manifestando aos homens. Tem um provérbio, que é o provérbio 14, verso 12, que diz assim: há caminho que ao homem parece direito. Algumas traduções dizem parece ser bom, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Então, o que acontece? Tem coisas que as pessoas decidem falar, isso é bom, não tem problema, parece ser bom. Parece ser direito, mas a própria Bíblia nos dá um conselho. Cuidado com as suas decisões. Cuidado com as escolhas do teu coração. Porque há caminhos que parecem ser bom, mas o final, o cabo disso, é caminho de morte. Não é caminho bom. Mas o que eles estavam fazendo, já que nós lemos alguns textos para entender o contexto? O que eles estavam fazendo? Jeremias 17, verso 10, diz assim, nós lemos: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo, não é isso?
eu provo os pensamentos. Então ele está dizendo, eu estou vendo o que você está sentindo na sua alma. Eu estou vendo para onde os seus pensamentos estão caminhando. Mas eu quero que vocês saibam disso. Olha, isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Gálatas 6, 7 diz, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O que Deus está dizendo? Eu vejo que as suas decisões estão te levando para longe de mim. Eu vejo que, embora eu tenha promessas e grandes promessas para cumprir em sua vida, você não me tem dado ouvido. Embora eu te amei, eu te escolhi desde o ventre da sua mãe, embora você saiba que você é meu filho amado, embora você saiba que você é minha filha amada, o teu coração, os teus pensamentos estão caminhando para longe de mim. É isso que Deus está dizendo. E mostra claramente no livro de Jeremias o que estava acontecendo com Israel. Jeremias capítulo 2, verso 9 diz assim, portanto, ainda pleitearei convosco, ou seja, eu vou conversar com vocês, porque vocês são meus filhos e eu amo vocês, igual uma mãe de adolescente, que vê que o filho está indo para um caminho errado, porque já passou por aquela estrada, sabe aonde aquilo vai dar. E a gente vê que o filho está teimando, que o filho está sendo obstinado, e você, por amor, fala, eu ainda vou conversar com você, olha aqui no meu olho. Olha aqui, pleitear é isso. Eu quero conversar com você, diz o Senhor, e até com os filhos dos vossos filhos pleitearei. Passai as terras do mar de Chipre e vede, mandai mensageiros a Quedar e atentai bem, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefados, diz o Senhor. Porque 2 males cometeu, quem, igreja? O meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, rachadas, que não retêm águas. Acaso é Israel escravo ou servo nascido em casa? Por que, pois, veio a ser a presa ou a ser presa? Os leões novos rugiram contra ele, levantaram a voz. Da terra dele vieram uma desolação. As suas cidades estão queimadas e não há quem nelas habite. Até os filhos de Mênfis e de Táfnis te passaram ao alto da cabeça. Acaso tudo isso não te sucedeu por haveres deixado o Senhor teu Deus, quando te guiava pelo caminho? Agora, pois, que lucro terás indo ao Egito para beberes as águas do Nilo, ou indo à Síria para beberes as águas do Eufrates? A tua malícia te castigará, a tua infidelidade te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus, e não teres temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. E eu quero falar um pouquinho dos erros de Israel. O que aconteceu com Israel? Primeira observação, primeiro erro, deixaram de confiar no Senhor. Parece tão simples isso, tão bobo. Todo mundo confia em Deus. Todo mundo é filho de Deus. Todo mundo clama por Deus. Israel era filho de Deus. Israel era escolhido, era herdeiro. Como deixou de confiar em Deus? Como isso foi acontecendo? Israel, Judá, foi fazendo concessão, ou seja, foi deixando se misturar com outros valores. Israel foi abandonando uma caminhada de fé e confiança em Deus, ao Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus que chamou Abraão para sair de uma terra, da sua parentela, e caminhar uma caminhada de fé. Israel e Judá foram se esquecendo do Senhor e colocando a sua confiança no seu próprio braço. Que é isso?
Ah, é isso que eu consigo, é isso que a minha força consegue conquistar, é isso que eu tenho, e é cada um para si e Deus para todos. É mais ou menos isso dentro do nosso contexto. O que é deixar de confiar no Senhor? Israel parou de crer no Deus que fazia o maná cair dos céus. E que ainda disse para eles, não precisa guardar, meus filhos, vai cair maná todo dia. E se você quiser guardar, vai embolorar, meu filho, porque eu quero que você aprenda a viver uma caminhada de fé. Israel não precisa ter medo. Quando a sede vier, eu vou fazer a água vir para vocês, vai brotar água. Israel não precisa ter medo, eu vou abrir o mar para vocês passar. Israel esqueceu do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Moisés, que abriu o mar para o povo passar. Israel entrou na terra e ficou confortável. E começou a achar que era assim mesmo. Tá bom assim. Deus já nos deu uma promessa, uma boa parte da promessa se cumpriu. E já tá bom assim para mim. Foi fazendo concessão, foi se distanciando do Senhor. Sabe, tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar no nosso coração se chama Deus. Tudo aquilo que nós colocamos, toda a nossa força, todo o nosso empenho, toda a nossa motivação, tudo aquilo que nós dedicamos e devotamos é o nosso Deus. Israel agora estava em busca da sua estabilidade, em busca de viver a sua herança na terra prometida, e tinha esquecido do Senhor, tinha esquecido de confiar em Deus. Sabe, queridos, e todos nós corremos esse risco. A Bíblia diz em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aqueles que creem, aqueles que creem que Deus é galardoador daqueles que o buscam, aqueles que se aproximam, tem que aproximar crendo. Sabe que tem muita gente que vem para a igreja e vem com incredulidade no coração. Para que eu vou dar dízimo e oferta? O que esse pastor vai fazer com o meu dinheiro? Para que ficar levantando a mão para orar? Até que ponto isso vale a pena? Todas essas atitudes falam da fé. Nós, quando devolvemos nosso dízimo, que significa 10ª parte, nós não estamos simplesmente entregando a uma igreja, a uma denominação, uma instituição. Nós estamos dizendo para Deus, Deus, eu te devolvo uma parte, porque o Senhor tem me dado todas as coisas. Eu faço isso não é por causa do pastor fulano, do pastor ciclano. Eu não faço isso por causa da igreja tal. Eu faço isso como parte do meu culto e da minha adoração a Deus, dizendo, Deus, a minha força não está no dinheiro que eu coloco no bolso ou escondo debaixo do colchão. Ninguém faz isso mais porque dá incêndio e pode queimar, né? Coloca no banco, é mais seguro. A minha força está no Senhor, por isso eu devolvo, eu dou a minha porção, porque a minha porção plena é o Senhor. A minha herança é o Senhor. Queridos, nós lutamos contra um sistema que se chama mundo. E o mundo, ele vem trazendo conceitos e valores que nos afastam de uma caminhada de fé. Você vale o que você tem. Você vale o que você adquiriu. Como se o valor estivesse nas coisas e não naquilo que o Criador fez. Nós, você, eu e você, nós somos feitura dele. Nós valemos muito para ele, ao ponto dele entregar Jesus para morrer por nós na cruz. Jesus chega a dizer, o que fará o homem, né, por sua alma? O que o homem é capaz de fazer por sua própria alma? E muitas vezes o ser humano está guardando toda a sua força, o seu desempenho, está colocando, na verdade, toda a sua força, o seu desempenho em uma fonte falível. Entende? Em coisas que não vai levar a lugar nenhum. Coração fala de vontade. Aonde você tem colocado as suas forças. Aonde você tem colocado o seu empenho. Sabe, muitas pessoas ficam confortáveis quando algo acontece segundo o que Deus queria. Deus me deu essa promessa e ela aconteceu. Eu tenho uma esposa agora. Eu tenho um marido, ou eu tenho uma casa, ou eu tenho o schedule que eu tanto quis, ou eu estou na América.
E o que eu tenho passa a ser mais importante do que o que eu sou em Deus. O que eu sou para Deus. O que Ele é para mim. E o eu tenho, o eu posso ter, se torna prioridade. O que estava acontecendo com esse povo? Apartar o coração do Senhor e passar a confiar na força do seu braço. Outro erro de Israel, que o Senhor fala, a tua malícia te castigará. Outro erro de Israel. Malícia não é simplesmente ficar pensando mal, é fazer o mal. E Deus está falando para Israel coisas que ele via no coração, caminhos do coração. E Deus diz, eu estou vendo a tua malícia, as decisões erradas que você está fazendo no teu coração. A tua malícia é que te castigará. Não sou eu que quero te castigar. Não sou eu que quero o teu mal, porque os pensamentos que Deus tem acerca de vós são pensamentos de paz e não de mal. Então nós vemos, o primeiro erro é que eles estavam apartando o coração do Senhor, confiando em si mesmo, confiando nos títulos, confiando na posição, confiando no dinheiro, confiando na estabilidade que o trabalho pode dar. Estavam esquecendo que eles eram um ser mortal e que voltariam para Deus. E que precisava manter uma fé viva em Deus. E outra coisa é que eles estavam maliciosos, maldosos, com intenções maldosas no coração. E outro erro, terceiro e último que eu quero observar nessa noite, tem mais, mas esses três é o que Deus tem falado ao meu coração, é que eles foram infiéis a Deus. Diz, a tua malícia te castigará e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus e não teres temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. Isso estava acontecendo com Israel, deixando de confiar em Deus, deixando que a malícia tomasse lugar, ou seja, sendo infiéis a Deus. Não precisa obedecer essa palavra. Não precisa ser desse jeito. Não precisa ser dessa maneira. Se Deus não quisesse que nós obedecêssemos a tua palavra, Ele não teria deixado. Se Deus não quisesse que você conhecesse a sua palavra, Ele não teria dado a nós hoje à noite uma igreja para estarmos aqui sentados. Tudo que eu e você precisamos é da palavra de Deus. A palavra dos homens vai passar, mas a palavra do Senhor ela vai permanecer para sempre. Nós precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos discernir os caminhos do nosso coração. E essa palavra que vem como uma espada de dois gumes, ela vem discernindo os nossos corações e apontando o que ainda existe no nosso coração. Às vezes uma autoconfiança muito forte, ao ponto de achar que você não precisa de Deus para tomar certas decisões. E você lembra de Deus depois que você tomou as decisões e elas deram erradas, e você lembra de Deus. Mas Deus nessa noite está aqui para trazer uma palavra de conserto e cura. Deus está aqui para restaurar corações. A malícia, ela toma lugar no nosso coração quando a palavra já não é mais prioridade na nossa vida. Agora é os nossos valores. Agora é o que eu desejo. É aquilo que eu quero. É aquilo que eu preciso. A infidelidade, ela é estabelecida no nosso coração quando nós deixamos de obedecer princípios estabelecidos na palavra de Deus. E o nosso coração se torna infiel a Deus. Mas qual é o caminho do conserto? Já que nós estamos falando de alguns caminhos perigosos do coração, um deles é apartar o coração do Senhor, não confiar mais em Deus, deixar a malícia tomar lugar, ser infiel a Deus. Como viver um conserto? Jeremias fala sobre esse conserto. No capítulo 4 de Jeremias, ele diz assim, no verso 1 em diante. Ele diz, se voltares, e eu coloco o meu nome quando eu leio, tá?
Se você for corajoso, fala isso para você também. Se voltares, ó Juliana, diz o Senhor, volta para mim. Se me removeres as tuas abominações de diante de mim, não mais andarás, como, gente? Vagueando. Se jurares pela vida do Senhor, em verdade, em juízo e em justiça, então nele serão benditas as nações e nele se glorificarão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e aos homens de Jerusalém: lavrai para vós outros campo novo e não semeeis entre espinhos. Circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai-vos, que ao mesmo sejam fiéis, tenham uma aliança com o Senhor. Circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. Deus chama Israel, Deus chama Jerusalém, Deus chama Judá, Deus chama Juliana, Deus chama você nessa noite para fazer uma análise dos caminhos do teu coração, uma análise do que está passando na sua mente, daquilo que você está gastando tempo pensando, projetando e buscando. Deus te chama nessa noite para analisar como Deus chamou Israel, Jerusalém e Judá através do profeta Jeremias. Hoje Ele te chama através de uma Juliana tão falível quanto você, tão falha como você. Mas Deus te diz hoje: circuncidai, circuncidai. Ser igreja de Deus não é vir ao culto nos domingos. Ser igreja para Deus é ter uma aliança com Ele. Ser igreja é ter uma aliança com Deus. Quando eu volto para casa, nas decisões que eu tenho aqui na minha mente, que eu fixo os meus olhos, nas decisões que eu tenho no coração e elas são liberadas nas minhas palavras, nas minhas atitudes, isso é ser igreja. Isso é cristianismo, isso é amar a Deus. O resto é religião. É vir para a igreja, ouvir a pregação e até fazer um comentário acerca dela, mas voltar para casa sendo o mesmo homem, sendo a mesma mulher, cheio de amargura, cheio de malícia, cheio de desconfiança acerca das promessas de Deus. O nosso Deus é um Deus de aliança. E o que Ele requer de nós é uma aliança de fidelidade a Ele. E isso é ser igreja. É deixar que Ele confronte a nós mesmos. E quando o Espírito Santo vem e nos confronta, a gente olha e fala: tem uns caminhos errados aqui, eu preciso fazer um conserto com Deus. Talvez você passou a confiar no seu braço por causa de ressentimento, de decepções. Talvez a malícia tomou lugar no seu coração por causa de uma dor, de uma situação horrível que você viveu. Talvez o seu coração passou a ser infiel a Deus porque de alguma forma você não compreendeu que esse Deus é fiel mesmo quando você é infiel a Ele. Deus quer fazer um conserto hoje à noite. Deus quer curar corações. Deus quer colocar cada partícula, cada parte do nosso coração no devido lugar, para que nós possamos viver na plenitude da vontade dEle para nós. E a vontade de Deus para nós, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Quero que você olhe para a pessoa do lado e diga assim: a vontade de Deus para a sua vida, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Nós vemos que eles cometeram esses erros, deixaram de confiar em Deus, deixaram a malícia tomar conta, se tornaram infiéis a Deus. Mas qual é o caminho do conserto? Nós vemos Deus falando aí através de Jeremias: volta, Israel, circuncidai o vosso coração. Eu quero ler para vocês o que diz em Tiago, capítulo 4, a partir do verso 1. Diz assim: de onde? De onde é que procede guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que guerreiam, porque militar é guerrear na vossa carne. Cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter.
Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se o quê? Inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura? É com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós? Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Verso 7, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele se fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Preste atenção. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Qual é o caminho do conserto? Primeira observação, arrependimento. Tiago está dizendo que não tem como agradar a Deus fazendo concessão com o mundo. Nós estamos no mundo. Jesus nos fez ser luz do mundo, mas nós não somos do mundo. E quando a Bíblia fala mundo, é um aspecto de governo e de influência. Por isso, Jesus, na oração do Pai Nosso, ele diz, ore assim, igreja, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, ó Pai, para que nós não sejamos engolidos pelo sistema que se chama mundo. O Senhor diz, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Não compreendeis que essas coisas estão afastando o seu coração de Deus? E o Senhor diz, como voltar-se para Deus? O caminho se chama arrependimento. Às vezes nós queremos que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida, mas nós, com as nossas ações, estamos impedindo as promessas de Deus de se cumprir. Quando o Senhor diz que nós devemos perdoar e nós decidimos não perdoar. Quando o Senhor diz que nós decidimos amar até os nossos inimigos e orar pelos nossos adversários e nós decidimos guardar uma amargura terrível e um sentimento de revolta horrível. Não é porque Deus não quer te abençoar. Não é que Deus não tem uma aliança contigo. É que o teu coração ainda não se abriu para viver uma genuína aliança com esse Deus. E o Senhor diz, humilhai-vos, 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 que é o segundo ponto. O primeiro chama arrependimento, o segundo ele diz, humilhai-vos na presença do Senhor. Humilhai-vos. Reconheça as suas falhas. Como nós temos facilidade de buscar só falar coisas boas de nós mesmos, mas temos dificuldade de chegar diante de Deus e dizer, Deus, eu não mereço. Eu falhei com o Senhor nisso, nisso e nisso. Mas como eu sei que Tu és um Deus gracioso, eu suplico a Tua misericórdia, eu me humilho diante do Senhor, porque o Senhor que sonda o meu coração, o Senhor que esquadrinha o meu coração, o Senhor prova os meus pensamentos. E o Senhor diz que vai dar a cada um segundo o proceder. Então, Deus, ora como Davi, igreja. Davi falou, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um coração inabalável. Então, qual é o caminho do conserto com Deus? Arrependimento, humildade, se humilhar na presença de Deus. E o terceiro ponto que eu quero deixar para nós hoje à noite, já estamos terminando, se chama fidelidade. Deus quer ter uma aliança conosco, uma aliança de fidelidade. Sabe, amar a Deus por tudo que Ele já fez por nós, dando Jesus. Pois Deus prova o seu amor para contigo pelo fato de ter dado Cristo a morrer por ti, sendo você ainda pecador. Ele já provou amor para com você. Ele já provou generosidade. Nós precisamos pedir para Deus, Deus me ensina a ser fiel ao Senhor.
Sabe como descobrimos que ainda somos imaturos na fé, na nossa caminhada com Deus? Quando nós deixamos que prazeres momentâneos sejam mais importantes, tomamos decisões baseadas em prazeres momentâneos, não baseado a longo prazo, em decisões que vai afetar os meus filhos, os meus netos, a minha geração. E tem muitos pais fazendo isso. Tem muitos jovens vivendo por decisões momentâneas de prazer e estão jogando fora o tempo oportuno de Deus para viver grandes promessas. Estão trocando promessas por pratos de lentilha, por prazeres. E o Senhor diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? O Senhor está pedindo para mim e para você: eu quero um coração fiel. Eu quero de você uma aliança genuína. Porque os pensamentos que eu tenho acerca de ti são pensamentos de paz. Eu quero abençoar a tua descendência. Eu quero abençoar os teus filhos, os filhos dos teus filhos. E o Senhor diz que a bênção acompanha até 1000 gerações daqueles que obedecem à sua palavra. O Senhor nos chama ao arrependimento. O Senhor nos chama à humildade. O Senhor nos chama à fidelidade. É isso que o Senhor faz conosco. E tudo isso é prova de amor. É prova de amor. Todas as vezes que Deus traz uma palavra de exortação, se sinta amado. Todas as vezes que Deus vier com uma correção, se sinta filho, eu tenho um pai. Ele me ama. Eu demorei a entender isso. E hoje eu procuro correção. Eu procuro um pastor que me fala: Juliana, melhore nisso. Porque eu descobri que é muito melhor eu ser corrigida, a fim de que eu aproveite da santidade de Deus, dos sonhos de Deus, do que eu viver segundo o meu coração, que é enganoso. Jeremias falou: enganoso é o coração, é desesperadamente corrupto. Você pensa que o conhece, mas se você fizer uma análise da sua história, você vai ver que ele já te deu algumas rasteiras. Você pensava que tinha visto ele como um todo, mas você ainda está se descobrindo. Você ainda está se conhecendo. Tem coisas que você disse no passado que nunca faria e hoje você faz. Enganoso é o coração. Quando nós entramos em um caminho de conserto com Deus, nós começamos a viver um caminho de cura e de restauração. E é isso que Deus tem para nós hoje à noite. É isso que Deus quer fazer em nós hoje à noite. Ele quer nos levar ao caminho da cura. Ele quer nos levar ao caminho da restauração. E quando nós entramos no caminho da restauração, eu quero trazer para vocês também 3 reflexos de alguém que está vivendo o caminho da cura e da restauração, que está passando por esse processo que se chama arrependimento, quebrantamento, humilhando na presença de Deus, fazendo uma aliança com Deus. Jeremias, capítulo 4, nós lemos que o povo estava andando, vagueando. Estava ou não estava? Se voltares, diz o Senhor, volta, se removeres as abominações diante de mim, não andarás mais vagueando. Quando decidimos nos humilhar, nos quebrantar, nos render diante do senhorio desse Deus que nos conhece na totalidade, que nos ama, mesmo sabendo da nossa fragilidade, que nos ama e quer fazer um concerto conosco. Quando nós nos rendemos a Deus, nós não andamos mais vagueando. O que é isso? Nós não andamos mais perdidos, meio que tateando no escuro, tentando descobrir qual é o caminho. Nós já sabemos quem é o caminho, e Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e nós decidimos andar em compromisso, em fidelidade. Não andamos mais vagueando. Talvez você ainda está tateando no escuro, está perdido, está vagueando. Deus te trouxe hoje à noite para um concerto. Deus quer colocar cada peça no lugar do teu coração. Ele quer consertar, Ele quer remover a malícia,
Ele quer remover aquele medo que colocou uma desconfiança e você apartou o seu coração do Senhor. Ele quer remover aquele rancor que ficou, trazendo cura e você liberando perdão e vivendo uma plena restauração. Você não vai andar mais vagueando, tateando. Isso não significa que não teremos problemas e desafios, porque todo cristão tem. Mas a verdade é que quando eles vêm, nós sabemos em quem nós temos crido. Nós sabemos que Ele é poderoso e Ele abre o mar para o seu povo passar. Ele derrama maná em dias de seca, em dias de escassez. Ele faz o azeite da viúva se multiplicar. Nós sabemos em quem nós temos crido e não andamos mais vagueando. Não andamos mais tateando no escuro, porque temos um compromisso com Deus, compromisso de fidelidade a Deus. Outra observação é que quem se volta para Deus é abençoado. É um abençoador de gerações. Se você vê o próximo versículo, vamos ler. Se jurares pela vida do Senhor, em verdade, em juízo e em justiça, então nele, no Senhor, serão benditas as nações e nele se glorificarão. Uma vez que decidimos honrar o Senhor, viver compromisso genuíno com Deus, vamos ser abençoados, queridos. E um abençoador de gerações. Porque a bênção do Senhor acompanha o povo que obedece, um povo que anda na luz da sua presença. E é isso que Deus está chamando Israel. É para isso que Deus está chamando Judá, é para isso que Deus está chamando Jerusalém, é para isso que Deus está chamando a Juliana hoje à noite, é para isso que Deus está chamando você hoje à noite. Eu quero que você seja abençoado, meu filho. Eu quero que as promessas que um dia eu liberei sobre a sua vida, elas se cumpram, meu filho. Eu quero ver você sendo levantado, eu quero que você seja usado debaixo da minha poderosa mão, mas é necessário andar num caminho de confiança, de dependência, de fidelidade a Deus. E você não vai ficar mais vagueando, você não vai ficar mais perdido, você vai ser abençoado e um abençoador de gerações. As nações serão abençoadas por sua postura. Se a igreja Betel de Filadélfia, que se encontra aqui, aonde você está, decide ser fiel a Deus, esse bairro é abençoado. Se nós decidimos ser fiel a Deus, Filadélfia é abençoado. Quando um povo se une para andar na luz da presença do Senhor, o Senhor vem abençoando a terra. E é para isso que Deus está chamando a igreja, para fidelidade, para andar em compromisso com Ele. E a última observação, ele diz aqui, quem se volta para Deus, passa a semear em campo novo, porque ele diz, se jurares pela tua vida, né, ele diz que não vai andar mais vagueando, porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém, lavrai para vós outros campo novo, e não semeeis entre espinhos. Quem tem uma aliança com Deus, não precisa ficar tateando no escuro, não precisa temer os dias difíceis, porque a bênção o acompanha, mas quem anda com Deus também não precisa semear mais entre espinhos. Espinho estava ligado aos erros do passado, às dores do passado. Deus está dizendo, vocês não precisam mais semear entre espinho, porque o que eu tenho para vocês é um campo novo. O que eu tenho para vocês é uma semeadura nova, e o que eu tenho para vocês é uma colheita nova. Esses são os pensamentos de Deus para a igreja. Quem se volta para Deus passa a semear em campo novo. Tem uma colheita nova. Tem uma história nova. Eu sei que você encara desafios como todo ser humano no planeta Terra. É impossível viver na Terra sem encarar desafios. Nós vamos passar por desafios. Mas a palavra que eu quero deixar para vocês nessa noite é que caminhos têm percorrido o teu coração. Diante dos desafios, das mudanças, das dificuldades, quais são os caminhos que Deus está vendo no teu coração, para onde Ele está indo?
esse Deus que esquadrinha, esse Deus que sonda, Ele quer consertar hoje à noite. Ele quer alinhar o teu coração de novo, Ele quer trabalhar, Ele é o teu criador, Ele é o construtor dessa pessoa que você é, dessa personalidade que você tem. É Ele. Deixa Ele trazer cura, deixa Ele colocar as peças no devido lugar, deixa Ele trazer restauração. A palavra de Deus para nós hoje é uma palavra de conserto, é uma palavra de alinhamento de coração. Quais são os caminhos do teu coração? Jeremias, capítulo 15, verso 19, diz assim: portanto, assim diz o Senhor, se tu te arrependeres, eu te farei voltar. Estarás diante de mim como meu filho. Você vai voltar para mim, você vai estar diante de mim. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca. Eu vou usar você. Eu quero usar a tua boca. Você vai ser profeta da sua geração. Você vai ser abençoador de gerações. Você não vai andar mais vagueando. Você não vai andar mais atrás da bênção. A bênção vai te acompanhar. Porque ele diz aqui, serás a minha boca, eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Essa é a palavra do Senhor para nós hoje à noite. Aonde? Aonde está o teu coração? Jesus disse que ali estaria o teu tesouro. Aonde está o teu coração hoje à noite? Queria convidar você a fechar os seus olhos por alguns segundos.